Sejam todos bem-vindos para esse culto de oração, que Deus nos abençoe e nos dirija em tudo. Irmãos, vivemos tempos difíceis quando olhamos aqui para o nosso Brasil, as divisões de grupos, quando olhamos lá para os Estados Unidos, aquela revolta, aquele protesto na questão do racismo, e quem tem acompanhado viu realmente o fato que não foi bom que os policiais fizeram ali contra aquele homem, e o protesto está nas ruas. Oremos pelo Brasil, oremos pelos Estados Unidos, pelas nações, que Deus tenha misericórdia. E deixamos aqui essa reflexão no livro de Eclesiastes, do sábio Salomão, e o título é este: As Tribulações da Vida, capítulo 4 de Eclesiastes. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Como se torna um texto tão atual, com a opressão, com a lágrima dos oprimidos, não havendo consolo, havendo sim muita violência e ninguém consolando os oprimidos. E aí o sábio Salomão diz que é feliz aqueles que já morreram, mais do que nós que vivemos, estamos vivos agora, nessas tribulações, difíceis tribulações, como a pandemia também. E ainda ele vai mais longe, diz que é feliz aquele que ainda nem nasceu, porque não verão as obras más que existem nesse mundo. E também que todo o trabalho, toda a destreza em obras, toda a realização é pura inveja uns dos outros, tudo vaidade, correr atrás do vento. Que Deus tenha misericórdia de nós, que fiquemos com o Senhor, que é o nosso porto seguro. Que Deus abençoe a todos. Vamos louvar ao Senhor. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Tu que és o autor da nossa vida, autor da nossa fé em Jesus Cristo, Tu que nos dá uma viva esperança em Cristo Jesus. Ó Deus, nosso Pai, abençoe esse culto, abençoe cada coração, que estejamos voltados para falar contigo, para aqueles necessitados, em aflições, pelo Brasil, nossa nação. Olha por nós, ó Deus, os grupos divididos em brigas, discussões, política. Tem misericórdia, ó Pai, por essa inveja de uns para com os outros. Para o que está acontecendo nos Estados Unidos, Tu sabes muito bem, questão do racismo e aquela violência, aquela intriga, Senhor, uns contra os outros, e agora o protesto, e não há consolo para os oprimidos, quem perdeu o pai, quem perdeu o esposo. Tem misericórdia, ó Deus, daquela nação. Abençoe a todos nós nesse culto, visita cada lar, cada coração, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Senhor, vem
Você já parou um pouco para pensar no tamanho do universo, todas as coisas que nos cercam, todas as coisas grandiosas que Deus fez? Quão grande é o Senhor, o Todo-Poderoso. Portanto, nessa noite vamos estudar lições da criação, olhando para o próprio ser humano, como nós somos, a formação da nossa mente, do nosso corpo, falarmos também do nosso espírito, que tem comunhão com Deus. Vamos ali para o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, livro que fala da criação. Nós que somos criacionistas, pois cremos que Deus criou todas as coisas e o que está revelado na palavra é a verdade para nós, os que cremos. E lá em Gênesis nós já percebemos Deus. Deus não se apresenta, não diz de onde veio, como foi formado, ele apenas aparece. No versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá está o Deus Criador. Lá está o Deus que formou todas as coisas. E também fala do Espírito Santo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus, o Espírito Santo, e também podemos falar de Jesus. E de Jesus nós vamos encontrar lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Interessante esse versículo, porque fala assim: o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Cristo, conhecido de fato antes da fundação do mundo, mas manifestado em tempo oportuno para nós, para nossa salvação, por amor de Deus para conosco. Lá em Gênesis nós percebemos Deus criando as coisas e tudo pela palavra. Nós não conseguimos fazer isto. O homem forma coisas das coisas que já estão no mundo, transforma as coisas. Mas Deus cria do nada. E a sua primeira ordem é: haja luz, e houve luz, pelo poder da sua palavra. E também ele vai formar o homem, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E isto dá um grande valor para o ser humano, porque para as outras coisas Deus criou, mas sem alma, e não a imagem e semelhança dele. E para nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Que coisa bonita, interessante, que você se veja na imagem e semelhança do Criador, nosso Deus. Diz o Salmo 95, 6, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O que nos resta, senão isso, de adorarmos? Nós somos convidados para adorarmos, nos prostramos diante do Rei, do Todo-Poderoso, do Criador, ajoelhados diante do Senhor que nos criou. Na criação do homem, nós vemos o corpo e a alma. Quando Gênesis 2,7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Somos do pó, ao pó voltaremos. E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Todo ser humano que nasce com uma alma.
uma alma que vai dar continuidade para a eternidade. Você tem essa alma, eu tenho essa alma, os seres humanos todos têm. E esse espírito, esta alma, volta para Deus que o criou. Falando ainda da criação, Deus forma a mulher. A beleza da criação na mulher, o valor que damos à mulher, formada da costela de Adão, para ser sua companheira, sua auxiliadora, para ser amada, para ser cuidada. Quantos desatinos estamos ouvindo nessa quarentena, dessa vida familiar, onde o marido está encontrando a sua esposa, já que ele era tão distante. E aí as diferenças aparecem, as coisas acontecem. E muitas vezes o homem, na sua violência, no seu maltrato, nas suas palavras rudes, fere a mulher. Mas Deus formou a mulher para ser a companheira. Que Deus abençoe os lares, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família. Você, mulher do lar, homem, filhos, Deus nos abençoe a todos. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Pare um pouco para exultar, para glorificar o Senhor pelas obras criadas. As coisas tão belas como o sol que brilha, a lua, as estrelas, as plantas, os animais, o mar, a água, a chuva. Tudo vem de Deus, tudo é tão perfeito. O homem é que tem estragado a natureza, feito mal para a natureza, e até aparece aí um vírus pela ação humana, do mal que tem feito. Pois em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, coisas que nós nem vemos, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Em Jesus Cristo, tudo foi criado por meio dele e para ele. E nada do que foi feito se fez sem o Filho, sem Cristo Jesus, que habita com o Pai desde sempre. Também foi ordenado aos homens, dentro desse padrão família, multipliquem e encham a terra. Não há nada de errado do relacionamento sexual dentro do casamento, para o prazer, mas para a procriação também. E dessa procriação, desse multiplicar e encher a terra, coisa que o homem tem feito, porque a terra já está bem cheia, estão aí se multiplicando e nós mesmos nos multiplicando. Quando falamos de esposo, de esposa, quando falamos de filhos, quando falamos do carinho pelos avós, do grande carinho pelos netos, como aconteceu no aniversário da igreja. Parabéns, Maranata! Parabéns, Maranata! Duplicado. Que coisa gostosa para nós que somos avós, para nós, para aqueles que são bisavós. E algumas coisas nós aprendemos nessa criação de Deus, no nosso relacionamento para com Ele. Primeiramente, é que é viver em comunhão com o Senhor. Você foi criado para ter comunhão com o Senhor. Deus criou Adão, Eva, para que fossem amigos, vivessem em comunhão entre si, mas também em comunhão com o Senhor. O Senhor os visitava, o Senhor falava com eles. Portanto, essa comunhão sempre deve existir. O pecado quebrou isso, gerando a morte. Mas Jesus quebrou
a morte, gerando vida e vida abundante. Cristo restaura todas as coisas. Cristo restaurou a minha vida. Cristo restaurou a sua vida. A Ele a glória para sempre. O pecado já não tem mais vez nas nossas vidas. O inimigo tenta, ele é o tentador, mas Deus é o nosso comandante, é maior que tudo isto, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso também temos essa responsabilidade de, se vivermos independente do Senhor, negarmos a vontade do Senhor nas nossas vidas, negarmos o propósito dele para o que fomos criados, aí negamos a existência, negamos a eternidade, negamos tudo o que é bom. Deus mesmo fala, escolher entre a bênção e a maldição. Claro, vamos escolher a bênção, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então o que nós vemos aqui é que o homem não deve se gabar desse conhecimento. Deus lhe deu isto, mas, por exemplo, um médico que pode, pelo seu conhecimento, até ressuscitar uma pessoa que está ali desenganada, em coma, o coração parou, mas pelos medicamentos, pelos aparelhos, pelo seu conhecimento, pelas massagens, traz de volta à vida aquela pessoa, e esse médico poderá pensar, olha, eu sou um Deus. Então isso que não deve acontecer, devemos estar humildes quanto a isso, porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, nem os caminhos dele, os nossos caminhos, diz o Senhor. O céu, que é tão distante da terra, é a distância desse conhecimento. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então dependa do Senhor, deixe o conhecimento do Senhor invadir a sua vida e aplique o seu conhecimento em conhecer a Deus. Também para o homem, ele tem autodeterminação ou vontade, ou seja, a liberdade de escolher. E o versículo de Josué 24:15 ilustra bem isso. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Graças a Deus por isso. Que você também possa dizer, orar por isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas há liberdade de escolha. Pessoas têm escolhido os ídolos, pessoas têm escolhido o dinheiro, pessoas têm escolhido outras coisas e não ao Senhor. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Também temos a imortalidade, falando da alma imortal, porque é necessário que esse corpo corruptível, suscetível a um vírus, pequeno vírus, mas que esse corpo se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal, nosso corpo é mortal, se revista da imortalidade. Quantas pessoas têm morrido indo para a eternidade? Um dia nós também morreremos por uma causa ou por outra, ou pelo arrebatamento na volta de Jesus. Mas temos uma alma imortal. Então esse corpo é corruptível, tem que ser revestido da incorruptibilidade. Esse corpo é mortal,
será revestido da imortalidade, um novo corpo, como o corpo glorificado de Cristo Jesus. Uma vez que a alma é eterna, as escolhas que fazemos terão consequências eternas, das quais não haverá escapatória. Não adianta a missa de sétimo dia, não adianta rezar, orar pelos mortos, porque a oportunidade é nessa vida. E você que tem uma alma eterna deve fazer a sua escolha aqui. Aquele que não é crente deve se acertar com Cristo Jesus enquanto é tempo, aceitando como Salvador, Senhor da sua vida. E nós que somos crentes, para aqueles que já confiam no Senhor, tenhamos decisões corretas para vivenciarmos a eternidade, essa imortalidade ao lado de Jesus, de Deus, nos céus. Essa é a nossa grande esperança. Romanos 11:36 diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Mas quais são as nossas atitudes diante do Senhor, nosso Deus, o Criador? Eu coloco aqui 4 atitudes que nós devemos ter diante do Senhor. A primeira delas é a adoração. O Salmo 95:6 nos faz um convite: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Vinde adorar com os cânticos, com a sua vida, na existência do Espírito na sua vida, vivendo no Espírito, não cumprindo as concupiscências da carne, glorificando a Deus, exaltando o Senhor, se prostrando diante dEle. Ele é o Criador, é o Senhor de todas as coisas, Ele te formou. Também nós aprendemos que a nossa atitude deve ser de serviço. Salmo 100, 2 e 3, servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dEle com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Servir ao Senhor não é vir à igreja, servir ao Senhor é ter um coração voltado para Ele, voltado para o seu semelhante que está aí do teu lado, o seu familiar, olhar com carinho para o seu vizinho, olhar com carinho para o pedido daquele que vem na sua porta. Este é o serviço que nós devemos prestar. Então, servir ao Senhor e fazer isso com alegria, com contentamento. E o cântico, você não precisa estar aqui na igreja para cantar, mas tem um cântico de adoração ao Senhor do seu interior. Cante, 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 louvando a Deus. Deixe as músicas do mundo. Essa é uma questão, devemos ou não devemos, podemos ou não podemos, nem é isto que estamos falando, você deve ter as suas escolhas, mas o louvor a Deus deve ter prioridade. Em terceiro lugar, o amor. Lá em Marcos 12:30 nós temos: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Nós gastamos muito da nossa energia para as coisas que nós gostamos, que sustentam os gostos da carne, mas devemos fazer tudo isto para o Senhor. E como diz aqui, de todo o coração, amar a Deus, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Ame a Deus, ame ao teu próximo. No amor ao próximo, você está dizendo que ama a Deus, a quem você não vê. E por último,
nessas lições da criação, essas lições interiores que Deus nos dá, nós temos a glória devida ao seu nome. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. O comer e o beber, na simplicidade disso, da coisa diária, cotidiana, mas todas as coisas que fizermos, devemos fazer para a glória de Deus. Irmãos, Deus nos criou, Deus nos deu o Espírito, Deus nos deu conhecimento, nos deu um coração, nos deu uma mente, nos deu força, nos deu privilégio, nos deu do seu amor, nos deu Cristo Jesus Salvador, nos deu do seu Espírito, deu a sua palavra, tudo de graça, tudo pela graça dele. Que nós nos voltemos para o Criador, para adorar de joelhos, ajoelhados de coração, na presença do Pai querido, daquele que nós amamos. Fale isso para Deus, que você ama a Deus, que os louvores estejam nos nossos lábios, sacrifícios de louvor, de exaltação, de glorificação. Tudo Ele fez por nós, nos deu para vivermos no paraíso, mas o pecado nos faz separação entre nós e Deus, entre Deus e nós, mas Ele nos resgatou, Ele, enviando Jesus Cristo, derrubou a muralha da separação, e a cruz de Cristo faz ligação com o Deus Pai Todo-Poderoso. Vá pela cruz de Cristo, pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Glórias, glórias sejam dadas a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Maior, não, não, não há Deus.
Nós fomos criados no pecado, mas o Senhor nos trouxe de volta e estamos com Ele, garantido com Ele no céu. Iremos cantar, louvar, dar aleluias. Assim estamos terminando o nosso culto de oração. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar. Deus abençoe a nossa nação. Que Deus lhe dê uma boa semana.